Meus irmãos, minhas irmãs, Padre Deusmar Andrade mais uma vez com vocês no nosso Palavra Encarnada, hoje, dia 16, domingo, dia do Senhor, dia de louvarmos e glorificarmos a Deus com as nossas vidas. Mas antes vamos clamar a presença do Espírito Santo, que Ele possa guiar os nossos passos no dia de hoje. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis lutos e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, essa passagem conhecida como as bem-aventuranças, que quer dizer felizes. Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa feliz. Jesus mostra qual é o seu plano de felicidade. Eventualmente, não é o plano de felicidade que nós desejamos. Nós não desejamos ser pobres, nós não desejamos ter fome, nós não desejamos que as pessoas nos odiem, nos expulsem. Nós não desejamos naturalmente essas coisas, de fato. Pelo contrário, nosso desejo humano, mais natural, vamos dizer, mais básico que existe, é o reconhecimento, é a honra, é a própria subsistência e sobrevivência. Portanto, é necessário dar um passo sobrenatural, ou seja, além do natural, sobre a natureza. É necessário não guiar mais a própria vida conforme o seu próprio querer, porque o nosso próprio querer nos coloca na infelicidade. Um homem que guia a sua vida somente no seu querer, esse homem lá no fundo não é feliz. Ele é um prisioneiro das suas vontades, das suas paixões. Um homem que não consegue renunciar a si mesmo, os seus desejos, os seus impulsos, as suas próprias inclinações. Esse homem, no máximo, ele é um prisioneiro de si mesmo. Prisioneiro do homem velho. Jesus mostra muito claramente que a verdadeira felicidade está em ser pobre, livre e feliz. A verdadeira felicidade está em ser pobre e livre, como nós dizemos no carisma. E, claro, meus irmãos, não se trata aqui, obviamente, de uma condição social. Os pobres e os ricos, como os marxistas, aqueles que estudam Karl Marx, querem colocar a sociedade sobre uma guia de uma luta de classes, não. Não se trata, eventualmente, claro, daqueles que choram por qualquer motivo, mas aqueles que choram pelos próprios pecados, aqueles que são pobres de coração, que, como disseram um dia de São Francisco, que ele era mais pobre que os pobres da cidade, porque todos os pobres da cidade lutavam pela riqueza, enquanto ele abstinha da riqueza. Vejam, meus irmãos, ai de vós, contudo, porque são ricos e já são saciados. Ai de vós, porque tendes em fartura, porque passarão fome. Ai de vós que agora rides. Ai de vós que todos vos elogiam. Meus irmãos, o Evangelho de hoje nos coloca diante de dois caminhos. O primeiro deles,
guiar a nossa vida conforme a mentalidade desse mundo. Para iluminar bastante, a primeira leitura fala claramente disso. Maldito o homem que confia no outro homem. Ou seja, o homem que coloca a sua confiança nas coisas humanas. Por outro lado, bendito o homem que confia no Senhor. Se nós colocamos nossa alegria nas coisas deste mundo, nós não seremos saciados, meus irmãos. Pelo contrário, esse mundo promete para nós felicidade, saciedade. Esse mundo promete para nós uma riqueza, fama. E o que ele nos entrega, meus irmãos? Nos entrega cansaços, decepções, porque trabalhamos tanto e às vezes não alcançamos aquilo que queremos. Esse mundo nos entrega promessas de prazeres e nos deixa decepções. As decepções dos pecados, dos vícios, de quando nós somos guiados pelas nossas próprias inclinações. Maldito o homem que confia no outro homem. Ou ainda no Salmo, quando diz, feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme o conselho dos perversos, e que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e medita dia e noite sem cessar. Meus irmãos, felizes aqueles que colocam o seu coração no caminho do Senhor. Lembremos aqui, façamos uma breve reflexão, olhemos para a nossa maca, né? Como assim olhar para a maca, não é? Jesus, quando cura um leproso, um aleijado, ele diz, olha, pega a tua maca e vai para casa, para que aquela maca, para que aquele lugar onde ele ficava deitado, faça ele lembrar de onde é que ele foi tirado. Portanto, vamos olhar para a nossa maca, para a nossa cama onde a gente ficou prostrado. Quantos anos passou na indiferença? Quantos anos você já passou na ignorância da lei de Deus, sem viver conforme o que Deus mandava, regido pelos seus próprios prazeres, você que já passou muitos anos no vício? O que isso te entregou, meu irmão? Te prometeu felicidade, prometeu recompensas, o que isso te entregou? Te entregou dores, angústias, sofrimentos. Isso te entregou o quê? Decepções, rancores, brigas, discórdias, mentiras, ilusões. Maldito o homem que confia no outro homem. Maldito aquele que anda nos caminhos dos malvados e junto aos zombadores vai sentar-se. Por outro lado, é feliz quem a Deus se confia. Este é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada e ela dá sempre seus frutos a seu tempo. Não sei quanto tempo de caminhada você tem, mas faça uma pequena recordação nesse domingo de hoje, dia do Senhor, dia de oração. Quais os frutos que Deus já te deu a graça de experimentar? Frutos de graças na sua família, de restauração na sua história de vida, frutos de providência, frutos de humildade, frutos de santidade. Quantos frutos Deus já lhe fez provar? E o melhor, sem nenhum arrependimento, sem nenhuma forma de rancor. Pelo contrário, frutos que vão restaurando a nossa história de vida. Quantos irmãos, por exemplo, que eram mal vistos pela sua família, hoje são homens de honra, de dignidade, até admirados. Esses dias mesmo, o diácono aqui da paróquia veio conversar comigo, olha, eu estava numa missa e os irmãos do Lumen, e dois eram moradores de rua, estavam lá dando testemunho, pregando a palavra de Deus. Ele quase assim me sacudiu dizendo, rapaz, isso é lindo, né? Um senhor de mais de 60 anos de idade, diácono da igreja, um diácono permanente, casado. Meu Deus, entende? É Deus que restaura nossas histórias, os frutos. Estes que andam na lei do Senhor são como a árvore na torrente, ou seja, a árvore na beira do rio. Ele sempre dá seus frutos a seu tempo. E jamais as suas folhas vão murchar. Tudo que ele faz vai prosperar. E por fim, meus irmãos, minhas irmãs, na segunda leitura nós encontramos o verdadeiro fundamento de nós não buscarmos as alegrias deste mundo, as bem-aventuranças desse mundo, entre aspas. É Cristo ressuscitado. Paulo fala aos Coríntios, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, e nós somos os homens mais dignos de compaixão. Meus irmãos, nós renunciamos às coisas deste mundo porque nós acreditamos
que existe um mundo futuro pleno, eterno. Claro, não faria sentido nós renunciarmos aos nossos prazeres carnais. Não faria sentido nós renunciarmos aos vícios. Não faria sentido, meus irmãos, nós abdicarmos de tantas coisas, nos fazermos pobres. Como Jesus diz, não faria sentido nós chorarmos com as dores da humanidade que chora. Quantas vezes dói no nosso coração encontrar um irmão mazelado, sofrido. Não faria sentido se nós não acreditássemos na força da ressurreição. Se nós não acreditássemos que depois da morte há uma vida eterna. E mais, que a força da ressurreição age em nós hoje. Não faria sentido. Se Cristo não ressuscitou, meus irmãos, minhas irmãs, vã é a nossa fé. E nós somos os homens, as mulheres, mais dignos de compaixão. Mas nós acreditamos na vida do mundo futuro, onde não haverá mais choro nem ranger de dentes, onde o próprio Deus enxugará as suas lágrimas. Ou como diz no Apocalipse, isso foi Isaías quem falou, mas diz no Apocalipse, que o próprio Deus brilhará sobre eles. Que belo, meus irmãos. Que belo, minhas irmãs. Essa é a nossa fé. Por isso que vale a pena lutar para ir na contramão desse mundo. Vejamos, nadar contra a corrente, subir até as fontes. Só um peixe morto que não nada contra a corrente. Se a nossa alma está morta, ela vai sendo levada pelas correntes desse mundo, pela mentalidade mundana, pelo desejo do ter, do poder e do prazer, pelas ilusões deste mundo que nos prometem tanto. Infelizmente, só nos dão decepções. Peçamos a Deus, nosso Senhor, que nós possamos buscar um coração como o dele e o da Santíssima Virgem Maria, pobre, livre e feliz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.